Mais uma questãozinha do Enem aqui, senhoras e senhores. Bicho, 17 horas, hein? Não deu nem 18 horas ainda, nem saiu o caderno de prova ainda. Mas fui lá fazer a provinha, saí com umas questões na cabeça para comentar com vocês em primeiríssima mão. Se liga só, cara, isso aqui é uma questãozinha de circuito elétrico, maneira, simplesinha. Essa aqui tinha que garimpar. Ele falava lá que um certo resistor, ele só funcionava bem se chegar exatamente o valor de tensão correto e adequado para ele lá, beleza? Só que, num certo contexto lá, a fonte de tensão, ela era 20%, ela tinha uma tensão 20% acima do que o necessário para esse cara funcionar. Aí o que ele fala é, cara, você vai usar então um segundo resistor, RP, que ele chama de protetor, montando um circuitozinho aqui com esse cara, para que esse cara funcione corretamente, do jeito que ele precisa, ou seja, recebendo a tensão correta e não 20% superior, beleza? E ele vai te dar as alternativas lá, beleza? Então tá, só para chutar um número aqui, vamos dizer que o carinha, para funcionar bem, precisaria de 100 volts de tensão, então se está 20% acima, que é o que ele informa no enunciado, então seria uma tensão de 120 volts que estaria sendo entregue, beleza? Então esses números aqui eu estou inventando, tá bom? Só para ficar mais fácil da gente entender. Aí nas alternativas, ele te dá várias configurações, como essas aqui que eu estou te mostrando, beleza? Então, primeira coisa, qual configuração que é uma configuração que permite eu dividir a tensão? É a configuração, cara, em série. Porque na configuração em paralelo, os dois caras vão estar submetidos a uma tensão de 120. Então, se eu for pegar entre esse ponto A aqui e esse ponto B, a tensão é de 120 volts. Entre esse ponto A e esse ponto B, a tensão é de 120 volts. Se eu conectasse mais um outro cara qualquer aqui, ele ia estar submetido à mesma tensão de 120 volts. Então, conexões desse tipo aqui, cara, em paralelo, fazem com que os caras mantenham o tempo inteiro a mesma tensão, o que divide a corrente. Mas você não quer dividir a corrente, você quer dividir a tensão. Porque esse cara aqui, eu preciso de tirar 20% da tensão que a bateria fornece para que ele funcione corretamente. Então, todas as alternativas que tinham associações em paralelo, você pode jogar fora, beleza? Elas não te interessam porque não vão cumprir o papel que você precisa lá no contexto, que é dividir a tensão. Então, teria algumas alternativas que eram desse tipo aqui. Pô, aí aqui pode ser. O que você quer, no caso, inclusive, o que você quer é que esse camarada fique nesse contexto nosso aqui. Os valores eu inventei, tá? Mas eles não são muito relevantes. Eu poderia chutar qualquer valor aqui. Então eu queria que esse cara, que é o protetor, fique com 20 volts, para que o nosso cara aqui, que é o cara que eu quero que funcione legal, receba os 100 volts, que é o que ele precisa para funcionar legal. Ou seja, da tensão total aqui, ó, eu vou ter um cadinho ficando com esse cara aqui, beleza? Já que eu tenho 20%, né, a mais de tensão, esse cara vai ter que consumir uma parte dessa tensão para que chegue exatamente o 100 de tensão lá no outro cara, o 100 volts. Fala, beleza. Então tá, quanto que tem que ser? Então essa aqui era a alternativa correta, mas tem os valores de resistência também. Quanto tem que ser esse valor aí, cara, de resistência RP em relação ao RC? Bom, isso aqui é uma associação em série. Os dois caras estão submetidos a uma mesma tensão. Então você pode só montar a primeira lei de Ohm para cada um deles. Então você vem e vai equacionar que U é igual a R vezes I. Então para o cara de vermelho, a tensão nele é 20, beleza? A resistência dele é RP vezes a corrente I, beleza? Para o outro camarada que seria esse daqui, a tensão nele seria 100, então dos 120 volts, 100 de tensão ficaria com ele, a resistência é RC vezes o mesmo I, beleza? O mesmo I. E o que você pode fazer? Você pode pegar simplesmente e dividir aqui, cara, uma equação pela outra, beleza? Se eu dividir uma equação pela outra, você vai ter que 20 dividido por 100, que seria 0,2, é igual a RP sobre RC. RP sobre RC, e esse I com esse I vai cortar quando eu dividir, porque a corrente é a mesma, né? Os caras estão em série. Então você vai descobrir que o RP, ele é 0,2 do RC. Então esse seu resistor protetor, ele tem que ter 20% do valor de resistência nominal desse cara aqui, beleza? E essa aqui, então, era a alternativa correta, era um desenho, beleza? Que ficava mais ou menos assim. Então aqui, ó, o RP é igual a, esse cara aqui é igual a 0,2 vezes RC. Pronto, a alternativa correta era essa, uma associação em série desses dois caras para dividir tensão, mantém a corrente igual, e esse resistor protetor com 20% da resistência, beleza? Já que ele vai consumir, ele vai ter 20% da tensão desse camarada aqui. Fechou? É isso, questãozinha manha, tranquila, beleza? O que você achou dessa daí? Me conta aí. E ó, recado importante, em 24 de novembro, nossa Black Friday do Universo Narrado, a parada mais animalesca que você vai ver, meu irmão, na história desse nosso mercado de educação no Brasil. Clica no botão que tá aí embaixo, a gente esbarra lá. Tamo junto, valeu!